Olá, pétala preciosa, como você está? Excelente! Se você não estiver, você vai ficar. Hoje eu trago uma palavra do céu para mim e para você. Então eu quero dar início aí aos 21 dias sobre as promessas do Espírito Santo sobre a nossa vida. E hoje eu quero começar com uma palavra que está escrita lá em Jó, no capítulo 33, versículo 4, que fala o seguinte: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, essa passagem vai nos trazer uma verdade profunda sobre a nossa criação. Primeiro, a nossa origem está em Deus. O Espírito de Deus me fez. Então, aqui, quando ele o fala, ele está reconhecendo que a sua existência não é fruto do acaso. A vida humana tem a sua origem no Criador. Cada pessoa é obra das mãos de Deus e possui valor diante dele. Segundo, a vida é sustentada por Deus. A expressão "o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida" mostra que não apenas fomos criados por Deus, mas dependemos dele continuamente. O fôlego de vida, a força, a capacidade de existir e de viver vem do Senhor. 3. Existe propósito na existência humana. Se Deus nos criou e nos concede vida, então a nossa existência possui significado. A Bíblia nos ensina que fomos criados para nos relacionarmos com Ele e cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. Então, dentro desse versículo aqui, que fala o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Podemos entender que a nossa origem está em Deus e que a nossa vida é sustentada por Ele e que tem propósito na nossa vida. Isso é uma promessa, isso é uma verdade. Então, aqui nessa passagem, vem nos lembrar que mesmo em meio às dificuldades, às dores, às incertezas, a nossa vida continua na mão de Deus. O mesmo Deus que nos criou e que nos deu sopro de vida, Ele conhece cada detalhe da nossa história e continua nos sustentando dia após dia. Pétala preciosa, você tem valor, você tem alguém que sustenta você, você tem origem, você não é fruto do acaso, você não está aqui à toa, você tem um propósito. Então, isso que nos leva a entender essa passagem aqui em Jó 33, 4. Eu sou fruto do acaso, eu fui formada pelo Espírito de Deus e cada respiração que eu tenho é um presente do Todo-Poderoso. A minha vida tem valor porque a minha origem está em Deus. O meu propósito é encontrado nele. Então, essa passagem aqui conecta totalmente ali na passagem lá em Gênesis 2,7, que fala o seguinte: onde Deus forma o homem e lhe dá a vida por meio do seu sopro, mostrando que desde a criação até hoje, a vida é um dom divino. Então, Pétala, se algum dia na sua cabeça passou assim, eu não tenho valor, eu não sei para que eu tô aqui, eu sou fruto de um estupro, a minha mãe não quis, o meu pai não me quis, eu fui abandonada, eu fui criada por, por alguém que não faz parte da minha família. Eu não sei a minha origem, eu não conheço o meu pai, eu não conheço a minha mãe, ou os meus pais biológicos morreram, fui criado por terceiras pessoas. Não importa a sua história que te contaram, ou o lar que você nasceu. Você tem que saber que você não é fruto do acaso.
Antes mesmo de você nascer, Deus fez a sua história. Deus te criou. Você é fruto do Senhor. Ele te deu o fôlego da vida. Você não está aqui por acaso. Você tem um propósito. Você está ligada em Deus. Em meio às suas dificuldades, Ele está ali. Ele te vê. Ele te ama. Você é preciosa, Pétala. Não deixa essas confusões, essas afirmações que o mundo fala sobre você vir à tona. Ah, você não presta para nada. Não sei para que você nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. E o propósito do Senhor é muito maior. Pétala preciosa, se desperte, porque o Senhor tem um chamado para você. Nós temos uma missão. Patrícia, qual que é a minha missão? Eu não sei até hoje. Vai no manual da vida. Pétala preciosa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era pequena, eu tinha, sim, muita curiosidade, né? E eu tinha muita afinidade para conversar com a minha irmã. Eu falei assim, por que a gente existe? Por que a gente tá aqui se a gente vai morrer? Quem nunca perguntou, né? Ou não sei, né? Talvez foi só eu também. Enfim, mas eu sempre tinha essas perguntas. Sempre, Deus pequenininha, muito curiosa. Então a minha irmã, tadinha, pequenininha também, nós, acho que nem sei quantos anos, acho que eu tinha uns 6, 7, então ela era mais velha, só um pouquinho que eu. Não vou contar a idade dela aqui, não, senão depois ela escuta, vai brigar comigo. Mas enfim, ela falava assim, eu não sei, mas eu sei que tem alguma coisa a mais. Então, tem, mas tem. Nós temos um chamado. Então, nós não somos frutos do acaso. Nós estamos aqui para realizar o propósito do Senhor. E de acordo aqui com a palavra do Senhor, que como está escrito, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, eu trouxe uma reflexão aqui para isso. Senhor é bom a todo momento. Então, hoje nós vamos fazer uma declaração em cima dessa verdade, que nós somos criadas sim para viver o propósito do Senhor. Então, em cima dessa palavra nós vamos declarar: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eu caminho com Cristo. Deus está me sustentando hoje. O Espírito Santo me fortalece, me guia e me capacita para viver os propósitos do Senhor. Essa convicção não vem primeiro pelo sentimento, ela cresce à medida que você permanece na palavra, mesmo nos dias em que a sua emoção estiver abalada. A promessa de Jó 33:4 não depende de como você se sente hoje, ela depende de quem Deus é. E Deus continua sendo aquele que cria, que sustenta, que fortalece, que renova a vida. Nossa, pétala preciosa, a minha e a sua. Então, ele não sustenta só alguns. Ele não fortalece só alguns. Ele fortalece aqueles que crê, aqueles que buscam. Então, quando você se sentir perdida, se volte para Cristo. Quando você se sentir alegre, se volte para Cristo. Porque Ele que te deu o fôlego da vida. Então, Ele sim, Ele tem a capacidade de renovar suas forças, de responder as suas perguntas, mesmo que para você seja assim, sem lógica, como eu tinha as minhas, mas Ele traz para você a resposta, o calento, o alívio, porque nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós temos várias perguntas que nós não sabemos nem responder, mas o Senhor, Ele tem todas as respostas. Então pergunta para aquele que pode te responder: Senhor, qual é o meu propósito? E o propósito do Senhor é bem claro na palavra. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que fazer, nós temos o caráter, né, dele, de amor, de caridade. Patrícia, mas não consigo ser o caráter de Cristo.
Pede para Ele, que Ele vai nos moldar a cada dia. Não existe perfeição neste mundo, pétala preciosa. Existe aquelas que querem ser transformadas. Existe aquelas que querem ser saciadas, aquelas que têm fome e sede. Então, aquelas que têm sede e fome do Senhor, o Senhor vai alimentar. E é em cima da palavra. Essa é uma das promessas do Senhor. A promessa do Senhor, ela é verdadeira. Pétala preciosa, que hoje você venha ter um dia cheio da presença do Senhor, que seu dia venha a ser excelente, que em cima dessa promessa você venha a ser sustentada. Sim, existe um Pai Todo-Poderoso sobre a sua vida. Existe aquele que te sustenta. Aquele que em dias difíceis, dia de chuva, Ele está ali contigo. Não se esqueça, você tem um Pai, você tem origem e tem propósito na sua origem. Você não é filha do acaso, você é filha do Todo-Poderoso. Mesmo que você não saiba a sua origem terrena, mas você sabe a sua origem celestial. E o nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinas. O nosso lugar é reinar. E nós vamos reinar aqui na terra também, porque nós somos filhas amadas do Todo-Poderoso. Pétala, que você venha ter um dia excelente.